restos mortais de Zoroastro, o zoroastrismo, que existiu, se não me engano, lá no Afeganistão, aquelas bandas lá do Oriente Médio. Ele vai dizer aqui, vamos ouvir. Os restos mortais de Zoroastro não têm um túmulo confirmado pela arqueologia, pois o zoroastrismo tradicionalmente não enterra ou crema os corpos para evitar a contaminação da terra e do fogo sagrados. Os rituais originais consistiam em deixar os corpos em locais abertos, conhecidos como Torres do Silêncio. Abaixo estão os locais e monumentos mais associados ao profeta. 1. Balkh, Afeganistão. Segundo a lenda local e o épico Shahnameh, o Livro dos Reis, o suposto túmulo do profeta estaria localizado nesta cidade, onde se acredita que ele tenha vivido. 2. Kabaye-Zartosht, Cubo de Zoroastro, Irã, localizado no sítio arqueológico de Naqsh-e-Rustan, perto de Persépolis. O monumento é frequentemente chamado de Cubo de Zoroastro, embora seu propósito exato seja debatido, podendo ser um túmulo real aquemênida ou um templo do fogo. Não se comprovou conter os restos mortais do profeta. Agora E 3. Torres do Silêncio. Para os zoroastrianos, os corpos eram colocados nessas estruturas para serem consumidos por aves. A comunidade realiza o ritual fúnebre zoroastriano em locais como a Torre do Silêncio em Mumbai, na Índia. Agora, restos mortais de Maomé fica. Você faz essa pergunta para o Google para saber. Os restos mortais do profeta Maomé estão sepultados na Mesquita do Profeta, Al-Masjid an-Nabawi, localizada na cidade de Medina, na Arábia Saudita. O local exato do túmulo fica sob a icônica cúpula verde, na antiga casa onde ele residia e faleceu no ano de 632. Para mais detalhes históricos sobre o local, consulte o artigo da RTP Ensina. Se quiser explorar o contexto e o impacto desta localização, confira os registros históricos na Wikipédia. Os restos mortais de Siddhartha Gautama. É o Buda, né? Restos mortais. Vamos ver agora. É que fica, né? Os restos mortais de Siddhartha Gautama não estão em um único local. Após sua cremação, suas cinzas e fragmentos ósseos foram divididos e distribuídos como relíquias sagradas. Eles ficam espalhados por diversos países da Ásia, preservados dentro de monumentos religiosos conhecidos como stupas. As localizações mais conhecidas incluem 1. Sri Lanka. Abriga o famoso Templo do Dente, na cidade de Kandy, que guarda a suposta relíquia do dente de Buda. Outros fragmentos também estariam na estupa de Seruila. 2. Índia. Acredita-se que partes das cinzas e ossos tenham sido colocadas na estupa Ramabar, em Kushinagar, local onde o corpo foi cremado, além da estupa em Vaishali. 3. China. Diversas expedições e escavações arqueológicas resgataram urnas e fragmentos apontados como relíquias de Buda em locais como a província de Gansu e Jingzhou. E 4. Museus e universidades. Fragmentos menores e relíquias documentadas também estão sob a guarda de instituições de pesquisa, como o acervo da Universidade Maharaja Sayajirao de Baroda, na Índia. Para aprofundar-se nos detalhes sobre a história e o resgate desses fragmentos históricos, você pode conferir a matéria do portal super interessante sobre as urnas de ouro com partes dos ossos encontradas na China,
ou ler o artigo completo sobre a trajetória e as relíquias de Siddhartha Gautama disponível na Wikipédia. Agora a pergunta é para o outro líder religioso, que é Confúcio, sobre onde se encontram os restos mortais dele, né? Vamos lá. Os restos mortais de Confúcio estão sepultados no cemitério de Confúcio, também chamado de Konglin, localizado na cidade de Kufu, na província de Shandong, na China. O local onde o filósofo foi enterrado possui detalhes bem precisos. 1. Localização exata. A área faz parte de um complexo histórico e sagrado que inclui o Templo de Confúcio e a mansão da família Kong. 2. Patrimônio mundial. O complexo é considerado patrimônio mundial pela 3. Dimensões. O cemitério ocupa uma grande área de floresta com cerca de 183 hectares. Além do túmulo de Confúcio, o local abriga os restos mortais de mais de 100.000 dos seus descendentes. E 4. O túmulo. A sepultura principal do pensador é composta por um pequeno monte de terra marcado por uma estela, lápide, de pedra. Você pode conferir mais detalhes turísticos e avaliações sobre o local na página do TripAdvisor. Por fim, eu quero saber agora sobre os restos mortais de Jesus Cristo. Aonde fica? Vamos lá, o que ela vai falar para nós, né? Só porque Jesus é mais demorado, né? Eu ia dormir quando me deu vontade de ficar fazendo essas perguntas para o Google. Eu acho que muita gente deveria fazer essas perguntas. Pensar, meditar, o que acontece com o ser humano, eles não meditam, eles não avaliam, eles pegam tudo que dão para eles e já vai ingerindo, sabe? Então, aqui, eu quero saber o resto mortais de todos esses líderes espirituais, os criadores da yoga, aquela filosofia oriental, de encontrar o seu interior, tudo mais, de fazer o equilíbrio entre a sua mente e o seu espírito, se chegar até ao Supremo e essas coisas todas. Mas, veja, eu fiz a pergunta de novo, e estou apertando de novo. Parece que é uma coisa, ele não quer falar a realidade. Existe uma verdade nisso. Todos eles morreram, têm restos mortais. Eu vou ler então, já que eles não querem ler para mim, o Iá não quer ler para mim, eu vou ler. Segundo a tradição e a fé cristã, os restos mortais de Cristo não existem em nenhum lugar, pois ele ressuscitou. Segundo a tradição e a fé cristã, os Folgada. restos mortais de Jesus Cristo não existem em nenhum lugar, pois ele ressuscitou e ascendeu aos céus. O túmulo onde ele foi sepultado após a crucificação, porém, é um local de peregrinação localizado na Basílica do Santo Sepulcro, na Cidade Velha de Jerusalém, em Israel. Para saber mais sobre as pesquisas históricas e arqueológicas deste espaço sagrado, você pode ler a reportagem no El País. Isso não seria suficiente para um ser humano entender? Para um ser humano entender
que Jesus Cristo é o único caminho. Ele é o que ele falou, né? A verdade e a vida. Leia a Bíblia e você vai entender o que ele falou. Se dos restos mortais esses outros são encontrados em tal lugar, eles não ressuscitaram, e só Jesus ressuscitou, então só Jesus, ele é o primogênito da vida eterna, só ele tem a chave de, de como ter a vida eterna. Sabe o que é a vida eterna? Ele. Ele é a própria vida eterna. Jesus é vida. Então a pergunta foi: Buda, Confúcio, Zoroastro, qual deles afirmaram que são eternos? Que não vão morrer, que vão ressuscitar? Qual deles falaram: olha, eu sou a vida, eu dou a minha vida? Jesus fala: eu dou a minha vida e tenho o poder de retomá-la. Eu vou pegar lá a hora que eu quiser, entendeu? Eu vou tomá-la. Não vão segurar a minha vida. A vida é minha, eu tenho vida, eu sou a vida, o caminho, a salvação do ser humano. Não vem por Buda, Maomé, Confúcio, Zoroastro ou qualquer que seja outro líder, o líder, como é que se diz? Espiritual. Eu não consigo falar uma frase certa. Jesus não é líder espiritual. Jesus é o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado e o único jeito de ter a salvação, a vida eterna. Porque Jesus não prometeu para você ter um equilíbrio mental, entendeu? E você ser. Ele prometeu a vida eterna. Nenhum deles, historicamente, nem Buda, nem Confúcio, nem Zoroastro, nem Maomé afirmaram ter a vida eterna em si mesmos ou ser a própria fonte da vida eterna. Historicamente, esses líderes e fundadores religiosos posicionaram-se da seguinte forma: 1. Buda focou no despertar e na libertação do ciclo de sofrimento e renascimento, o Sansara. Em seus últimos momentos, orientou seus discípulos: sejam uma luz para si mesmos, não busquem refúgio em lugares externos. 2. Confúcio. Sua filosofia não era focada em divindade ou vida após a morte, mas na ética, moralidade e harmonia social. Ele próprio declarou não ser o caminho final, mas um transmissor da sabedoria antiga. 3. Zoroastro, Zaratustra, apresentou-se como um profeta e reformador que recebeu revelações do Deus Supremo, Ahura Mazda. Ele ensinou sobre a ressurreição no fim dos tempos, mas não afirmou possuir a vida eterna em sua própria essência humana. E 4. Maomé pregou a total submissão ao Deus único, Alá, no islamismo. Ele é considerado o mensageiro final de Deus, mas nunca afirmou ser a fonte da vida eterna. A afirmação específica de possuir a vida eterna em si mesmo não pertence a esses fundadores orientais e persas, sendo um conceito associado à figura de Jesus Cristo, conforme registrado nos evangelhos bíblicos, por exemplo, em João 5:26 da manhã. Aí fica uma pergunta: você fica procurando yoga, pensamento oriental, a busca interior, outra coisa, seja a luz para si mesmo, quem foi que falou? Buda, Siddhartha Gautama, falou que é para você ser a luz para si mesmo. Não, Jesus, eu sou a luz, o caminho, a vida, eu sou a luz, aquele que anda em mim não andará em trevas. Foi Jesus que falou. Ah, mas Buda também falou o contrário. Só ver quem é que ressuscitou no terceiro dia. Quem é que pagou um sacrifício corporal de dor e de sofrimento? Quem é que curou enfermos de verdade, trazendo a vida eterna para nós e a libertação de muitos que estão endemoniados, doentes, cegos, trazer à vista. Você sabe o que é um globo ocular? Você sabe de que é formado o globo ocular? Dos bastonetes, da retina, o que você vê, né? Você vê o globo, a pupila, o nervo óptico que você enxerga no cérebro. E outra, Jesus, quando deu a visão para o cego,
O cego não ficou vendo as coisas de cabeça para baixo, porque nós vemos as coisas de cabeça para baixo. Não sei se vemos certo porque o cérebro acerta. Mas a captação do globo ocular, da retina, da visão, é de cabeça para baixo. É que o nervo lá no cérebro conserta. Jesus não devolveu errado. Olha, ficou só um olho bom, o outro não ficou muito bom, não. Precisou ir em oculista. Tá? Então, algumas coisas cabe à pessoa pensar. Não é tão difícil, gente. Pessoas formadas, professores, médicos, as pessoas não conseguem pensar nisso como a realidade de sua vida. Então você vê muitos psicólogos falando de Freud, e é bonito falar que os neurotransmissores, a ocitina, não sei o que, ina, que mais que eu tenho que falar? Os nervos, a sinapse, é bonito, eu sei também falar esses nomes, agora me foge, mas sei também falar esses nomes. Só que não adianta só falar tudo isso, quando na verdade a pessoa não está precisando só melhorar a mente, ela precisa de vida eterna, ela precisa de Cristo. Porque quando Cristo entra na sua vida de verdade, você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, automaticamente, tá? Automaticamente, você tem a melhora da tua vida. Você entra numa forma, você era informe, mas aí Deus colocou na forma e todos ficam iguais. Vamos saber, aí eu quis saber quem criou a yoga. Essa coisa que o pessoal busca tanto. Eu preciso saber, porque eu vou discutir, vou debater com uma pessoa. Você sabe quem foi que criou a yoga? É só vir aqui no Google, né? E o Google responde. O Google é amiguinho, né? A minha funcionária aqui, a tal de Yara. A Yara é minha descendente de índio, mas conhece muito, né? A Yara é incrível. E vamos ver o que a Yara vai falar. O yoga foi criado na Índia há mais de 5.000 anos por sábios e ascetas ancestrais, rishis. O objetivo principal sempre foi o autoconhecimento e a expansão da consciência, buscando unir corpo e mente para alcançar a paz interior, transcender as limitações humanas e se conectar com o divino. A prática não tem um único inventor, mas evoluiu ao longo dos séculos através de tradições orais e textos antigos. Objetivos e fundamentos. 1. União e equilíbrio. A palavra sânscrita yoga significa união ou jungir. O intuito é equilibrar as energias físicas e mentais. 2. Meditação e autoconhecimento. Posturas, respirações e meditações foram originalmente criadas para aquietar a mente e preparar o corpo para estados meditativos profundos. E 3. Dimensão espiritual. A meta sempre foi a transcendência e o alívio do sofrimento existencial. Para aprofundar-se na história, a filosofia ganhou um formato estruturado por volta de 200 a.C. com os Yoga Sutras de Patanjali, que sistematizou a prática em 8 passos. Leia mais sobre a tradição e os conceitos fundamentais nos registros detalhados do Espaço Kaizen ou entenda sobre os textos fundadores no artigo do Superprof. Então, nós temos aqui algumas coisas. Meditação e autoconhecimento. União e equilíbrio. Dimensão espiritual. Onde Jesus falou essas frases ou qualquer uma dessas coisas? Quando você lê isso aqui e você pega as palavras de Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vê o Pai, vê a mim. Eu e o Pai somos um, porque eu não vim para condenar o mundo, mas para salvá-lo. E em outro nome, nenhum outro nome há, dado entre os céus e a terra, e é João 3 também, pelo qual nós possamos ser salvos. Entendeu? Aí vem João 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Quem falou essas frases foram Jesus, as palavras de Jesus. E eu não vi nenhum dessas informações quem quiser crer nisso, creia. Mas é isso que você está buscando mesmo? Autodisciplina? Sério? Quando você está na rua, quando você é assaltado, quando alguém te trapaceia, quando você é traído, você vai entrar em autodisciplina. O ser humano não tem isso, não tem esse poder. Quem dá esse poder, essa transformação, é Deus no ser humano. Pronto, acabou. Mas ainda
Aí você fala, mas tem crente aí, tem não sei o quê. Então, pois é. E a salvação ele tem? Bom, se ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, tem salvação. Ah, mas ele também não se controla, ele às vezes é nervoso, viu? O crente lá pegou e aí todo mundo fala só os maus testemunhos do crente, né? Tava vendo ali um vídeo do pessoal que faz. Pega o pessoal na rua, eu não sei se é real, tá? Eu me deixo levar. O pessoal acredita em novela, fica assistindo novela, assistindo filme, eu não assisto filme nem novela. Aí vejo isso aí, eu quero crer que há pessoas que façam isso. Mas ainda que ele ajude aquela pessoa, dê aquele dinheiro para a pessoa, aquele alimento naquela hora, e eu trabalhei junto nessa área com pessoas moradoras de rua, eu trabalhei num setor que eu tinha que estar em contato com o pessoal morador de rua. Não é fácil, passa ano após ano, pessoas morrem, eles continuam lá, eles têm umas histórias de vida, mas o que aconteceu com essa pessoa? O mundo não lhe sorriu, o sol não brilhou para ele, a chuva só caiu do outro lado, não caiu nele, ou caiu só nele e não caiu no outro. Como é que foi isso aí? Tem uma história, atrás de uma história, eu costumo dizer, atrás de uma história tem sempre outra história, quiçá várias histórias. E o que essa pessoa precisa de imediato? Uma meditação? Não, de imediato, pelo jeito que ele está com fome, ele precisa comer. Se alimentar, dá uma comida para ele. O que ele tem? Se ele é viciado em droga, você der dinheiro, ele vai gastar com droga. E depois ele come coisa do lixo, que aí não dá para trocar por droga. Simples, fica na lanchonete que joga lá o sanduíche que não comeu tudo, vai pro lixo e ele vai lá pegar. Mas você fala, não, você não vai comer nada do lixo, você vai comer no restaurante, você come. No dia seguinte, ele torna-se um morador de rua. Se Cristo não entrar na vida dessa pessoa, não fizer a transformação e ele se sentir uma nova criatura, se sentir gente, não adianta nada essas meditações. Tá? Agora, você quiser se aprofundar sobre Buda, eles viram, acho que com exceção de Maomé, todos os outros viveram antes de Cristo, apareceram antes de Cristo. E aqui mesmo, há 5.000 anos, por sábios. Sábios não são cristos, filósofos não é de Deus, é alguém que fica meditando. Você também pode ter boas meditações, só é você querer. Ah, você fica olhando assim e fala, poxa, pô, que interessante. Por que a formiga é cega e ela coisa. Aí daqui a pouco você joga um perfume no trajeto dela, ela se perde, porque ela não enxerga. E você confundiu o cheiro que a outra deixou. Caramba, incrível. Aí você faz aquela analogia, como a formiga que precisa. E você, pô, você é um sábio. Não, você fez uma reflexão. Mas você não pode dar vida para as pessoas, nem para si mesmo. E essa vida que você tem, você lembra desse, sabe como é que era esse rosto aí há 30 anos atrás? E há 40, como é que ele era? Esse rosto que você está vendo aí não era assim. Essa barba branca não era assim. E o que aconteceu? Eu envelheci. Eu estou a caminho de quê? Do fim. É assim que nós temos que pensar. O que você vai deixar para essa humanidade? Eu estou deixando o que Deus me mandou deixar. Pregar o Evangelho, a palavra de Deus. Se você que está ouvindo esse vídeo e aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, adivinha o que acontece com você. Mas adivinha mesmo, tá? Reflete aí. O que vai acontecer com você? Você vai ser salvo. Como ser salvo? Vou morrer do mesmo jeito. Você vai morrer, mas você não vai passar a eternidade nas trevas. Você vai para o conjunto de Deus. Aí é que ele fala aquela frase que você não leu, mas eu vou passar para você. A casa de meu pai tem muitas moradas. Você já viu como é? Nós temos 8 planetas que a gente pode, que o microscópio pode pegar, né? São 8 planetas. Nós temos nós estamos nós estamos na Terra, nós estamos aqui nessa sequência de 8 planetas que estão na Via Láctea. Mas nós temos a Andrômeda e nós vemos essa galáxia enorme. Será que é? Sempre gosto de fazer isso, ó. Sempre gosto de fazer isso. Tá vendo esse pontinho aqui, ó? Adivinha o que é esse pontinho? Esse pontinho é só o nosso universo. É só a nossa galáxia. O sistema solar está todo aqui. E o restante, Deus criou tudo. E como pode isso? São perguntas que você não vai me perguntar, vai perguntar para Deus lá quando você for lá para cima. Mas para ir lá para cima, tem que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Vocês viram que o Google respondeu. Eles não afirmaram que era a vida eterna, porque não são mesmo. O Google respondeu. Bom, se eles não responderam, eles falaram, mas o Google falou aonde está todos os restos mortais de todos eles. Alguns virou pó porque se queimaram, outros jogaram, mas eles morreram, tem a história deles. Quando apareceram e quando se foram. Tá? Simples assim.
Quantos deuses os indianos adoram? Vai lá, faça saber. Você pergunta, quantos deuses? Eu vou colocar aqui, olha, vou colocar. Quantos deuses os indianos adoram? Os indianos, que aí você fala da yoga aí, você deixou Jesus Cristo, deixou a água viva, que Jesus fala que é a água viva, para beber água de esgoto. Quantos deuses os indianos adoram? Vamos ver se eu fiz a pergunta certa. 330 milhões, o hinduísmo, né? 330 milhões, eu não falei mil, eu não falei 330, eu falei 330 milhões. Para você ter uma noção, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. E os hindus adoram 300 milhões de divindade. Uhum. É isso mesmo que você quer? Só existe um Deus, onisciente, onipresente, onipotente. E esse único Deus que fez todo o universo, toda a galáxia, tudo, ele não é vários deuses num só, ele é um Deus só. E o Filho Jesus. E o preço para se ter a vida eterna, Deus não aceita menos do que o sangue do Filho dele. Ah, mas eu tenho bastante dinheiro. Ah, mas eu fiz boa caridade. Ah, mas eu ajudei uma pessoa. Ah, mas eu morri por uma pessoa. Legal, muito bonito. Mas aceitou Jesus Cristo como seu Salvador? Não. Então, que bichoca que você não aceita Jesus como teu Salvador? Qual o problema na tua língua? Está travando? Está pesando? Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida. Cuida de mim, Pai, para que eu possa seguir os teus caminhos. Eu sou falho, eu preciso de ti, Senhor. Vou continuar errando porque a minha índole é, por excelência, eu sou pecador. Mas tu me cobre com o teu sangue, mostra ali a minha entrada no céu para o teu Pai, e assim eu terei vida eterna. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Foi quanto tempo que eu levei para falar isso? Quanto tempo? Acho que não deu um minuto, gente. E você já tem a vida eterna, mas você quer adorar deuses, quer fazer yoga. Deixou a igreja que você, os seus princípios cristãos, tudo para poder adorar 330 milhões. Não, não adoro 330 milhões, a gente só faz yoga. Meu Deus do céu, onde Jesus falou para você fazer yoga? Ele falou que no mundo tereis aflição. Jesus falou, tudo que eu estou falando aqui é Jesus que falou. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Caramba! E a igreja foi perseguida logo nos anos 64. O apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado, como ele tinha cidadania romana, ele não sofreu tanto como os outros. A lâmina veio, o machado veio e decapitou a cabeça dele. E o apóstolo Pedro e todos os outros que foram para a arena, que foram lá para o Coliseu, servir de alimento para os leões. Esse pessoal eram cristãos, eram perseguidos logo no começo. E ninguém desistiu, ninguém negou, ninguém ficou adorando os deuses lá dos romanos, morriam. Quando a gente pensou que estava livre, o que aconteceu? Aí veio 304, Constantino, ele libera o culto cristão, mas é disfarçado. Fica enxertado ali entre eles, ali alguns deuses pagãos. Se tinha que o paganismo foi extinto, não. Eles ali próprios eles tinham ali disfarçado, né? Colocando algum nome de santo, de relíquias ou coisa parecida. Depois a igreja se torna universal, a igreja católica, que é a igreja que Constantino Bendizente estabeleceu, com coisas que Deus também não falou para existir. Adivinha? Perseguiram os verdadeiros cristãos. E eles morreram na fogueira, morreram decapitados, foram torturados, foram mortos em massa, sabe? E aí você vai ver em documentário aí, sai procurando, você vai achar. E aí os dias de hoje, tá mais ou menos, mas continuamos tendo as nossas perseguições e haverá ainda grande tribulação. Cabe às pessoas fazer assim, bom, eu vou aceitar Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e morro por ele e vivo por ele. Mas adivinha? Então aqui está o Google de presente para você, tá? Eu fui buscar para você, já que você não busca. E esse negócio de psicologia, eu vou fazer psicanálise, eu tô na psicanálise, eu tô tendo depressão, cara,
Quantas pessoas no passado não teve depressão, meu Deus? Quantas pessoas? O que resolve isso? Cristo. Cristo resolve os problemas todinho. Só é você pegar e pedir a Ele. Ele sim, Ele resolve. Mas se você quer seguir o teu mundo, segue. Mas eu preguei o Evangelho hoje, preguei a palavra de Deus e mostrei o caminho. E o caminho é Jesus. Beleza? Ia dormir, não consigo dormir. Se eu tiver com o propósito de fazer alguma coisa, não consegui dormir. É isso aí. Tá gravado. Stop.